O Ela Move é um espaço de troca. A gente vai conhecer mulheres talentosas e elas vão ter a oportunidade de revisitar a própria trajetória. Vamos descobrir que movimento é esse que empodera e inspira. Sejam bem-vindos. A minha entrevistada de hoje é engenheira de alimentos com formação internacional, decidiu transformar conhecimento técnico em negócio e lidera a operação comercial de uma cervejaria de sucesso. Hoje eu recebo Patrícia Mercês, idealizadora da cerveja Colombina. Esse resumo reflete quem você é? Tudo bem, Angélica? Tudo jóia. Reflete sim. Quero começar sabendo o seguinte: a história da Colombina começou em 2014, mas tem uma trajetória antes disso. O que você viveu até chegar no momento de falar assim: agora eu vou criar cerveja? Repertório de mundo, né? Vamos lá, é uma cervejaria familiar, né? Ela começou como uma cervejaria de produção para venda direta para o consumidor final com os meus pais, porque eles tinham um bar no centro da cidade e eles faziam a produção lá mesmo, né? As tancarias ficavam todas lá. Era uma produção no local para venda no local. O sonho deles não era ter indústria. Então, foi assim que começou a produção de cerveja na família, Uhum. né. E, como você falou, sou engenheira de alimentos, curiosa e empreendedora. E é a dona do sonho de ter uma indústria? Foi você que trouxe Ah, assim para a família: eu quero mais, quero ter uma indústria. sim. Aí essa parte já veio comigo, né, assim, Aham. poxa, o mercado tá efervescente, né, 2012 começou a efervescência, pelos consumidores quererem mais diversidade de produto. Porque as grandes cervejarias, né, Ambev, Heineken, Grupo Petrópolis e etcétera, não são muitos, né, Uhum. basicamente os 3, mas eles ofereciam pouca diversidade. É basicamente uma commodity. Então, as micro cervejarias no Brasil, né, começam com esse boom de trazer diversidade. E a Colombina vem de forma pioneira aqui no estado de Goiás para trazer realmente, o nosso locavorismo, a paixão por Goiás e pelo Cerrado, através das nossas Então a cervejas. gente pode dizer que foi um insight, então assim: eu acho que posso fazer", mas também teve um planejamento estratégico, Com porque você certeza. fala aí do setor aquecido, de uma Sim, oportunidade. com Teve um certeza. estudo? Você se dedicou ao estudo ou foi aquela coisa assim meio: eu vou fazendo e as portas foram se abrindo"? Como é que é isso, esse processo de incubação da ideia? Uhum. Então, eu já tinha um projeto engavetado, né, de viabilidade Uhum. da parte de invase, complementando aí, né, a estrutura que a gente já tinha. Então sim, já tinha um projeto, né, uma viabilidade, Uhum. tinha o mercado aquecido, né, tinha a demanda por isso, pelos nossos consumidores, e tinha vontade de fazer acontecer, porque teoricamente, quando você vai para a prática é Sim, muito sim, diferente, né. sim. Então foi um pouquinho dos 3 e a gente foi rompendo, de fato, assim. E a sua família abraçou a ideia, assim, deve ter dado um pouco de orgulho, né, porque quando a gente tem uma trajetória, a gente se dedica. Você falou que eles tinham um bar e se dedicaram muito tempo, aí de repente o filho pega e fala assim: "Eu quero fazer isso". Como é que foi isso? Eles te deram esse voto de confiança e ao mesmo tempo o voto de confiança te trouxe uma responsabilidade muito grande? Porque acaba que quando é um negócio familiar, a gente acaba sendo Aham. responsável não só pelo nosso futuro, né, Ah, mas com para o futuro de um certeza. monte de gente. Me Com conta certeza, isso. Angélica. Assim, minha mãe me deu carta branca, como ela diz, né. Hã. Na época que eu voltei, ela que fazia a gestão, né, do negócio, e ela me deu carta branca para seguir, estruturando da forma que precisava, né. Então, eh, bom, o que precisou, buscar de recurso, de estruturação para o projeto Colombina, né, que estava sendo incubado ali dentro de uma estrutura, foi da minha responsabilidade da carta branca que ela me deu. Então as coisas foram acontecendo a partir daí, né. A gente começou com 3 produtos, eh, e foi nascendo, foi acontecendo os demais. Muito em parceria com outros negócios Uhum. aqui no estado de Goiás, né, a gente sempre foi fazendo colaborativos, produtos colaborativos que traziam muito,
as nossas raízes, né, e a associação com negócios que já estavam consolidados, então isso nos ajudou muito no nosso Mas se início. manteve como uma empresa familiar? Tá, até hoje, né, é uma Aham. empresa familiar, que eu falo, a gente sempre buscou profissionalização desde o dia um, né, Uhum. mas é uma empresa familiar. Sim, essa coisa de buscar profissionalização e ser uma empresa familiar, às vezes tem pessoas que não entendem isso, acham que se alguém da família trabalha, trabalha porque é da família. E às vezes acontece de você ter uma família talentosa para aquilo, né, Aham. que eu acredito que deva ser o caso de vocês. Hoje é seu pai, sua mãe, você, como é que é? Então, a nossa estrutura hoje, né, societária é minha mãe e eu. Uhum. Eu tenho uma irmã no negócio também, faz parte do nosso quadro administrativo, e o restante é colaborador de mercado. Sim. E Então, quando você foi para o exterior? Você foi para o foi depois dessa fase aqui? na Você foi verdade buscar um conhe foi foi antes? antes, eu estava na faculdade ainda, Hã. eu estava fazendo engenharia de alimentos na PUC, e o meu sonho era ir para fora para ter realmente biblioteca de mundo, né, Uhum. para expandir o olhar sobre a cerveja, porque o Brasil ah, ele enfim, as empresas que são do ramo aqui, digamos, eu considero né, são commodities, Uhum. digamos, em relação a produto, eu queria ver coisas diferentes, né, eu queria ver diversidade de produto, e a Europa é pioneira nisso, né, a gente tem escolas cervejeiras como a Bélgica, como enfim, a Inglaterra, e então eu fui atrás realmente de conhecimento de biblioteca de mundo para a gente poder expandir aqui no estado de Goiás o nosso olhar sobre cerveja, sobre estilos, Tá, então quando diversificação. você já foi com um olhar atento de expansão do seu negócio, mas você não sabia exatamente que expansão seria essa. É, não. Aí você foi lá beber na fonte e aí hoje Uhum. você já exporta. Então, Já já teve exportamos sim, sim. e qual é a sensação de saber que primeiro você vai buscar um conhecimento lá fora, e Aham. partindo do pressuposto que lá se sabe mais do que aqui, e de repente o seu produto é exportado. Como é que é isso? Deve ser super E foi emocionante. e foi para lá, né, Angélica. A gente exportou em 2017, a gente fez uma experiência, foi muito legal, foi um container para a Áustria, e de lá o distribuidor mandou para Alemanha e alguns outros países próximos, inscreveu nossa cerveja em um concurso, ela chama Romaria, que é uma Belgian Dark Strong Ale com Mutamba e baunilha do Cerrado. É uma cerveja, assim, incrível, é a mais medalhada e ela ganhou o ouro do ouro nesse concurso. Então, assim, para nós foi um orgulho danado, porque foi como você falou, fui para lá, bebi da fonte em algum momento, Aham. e depois a gente retornou para a Europa com nossos produtos e fomos medalhados, né, no concurso deles, assim, a qualidade crivo deles. Então foi muito importante. Então a gente foi também ao longo da trajetória da Colombina, tendo muitas conquistas, assim, para chancelagem. E sem perder a ligação com aqui, né, com Não. porque quando você fala do cerrado e tudo mais, eh, como é que você faz esse estudo de pegar um produto que tem uma vertente, assim, tradicional e você fala: "Agora eu tenho que dar a cara para o meu negócio". Essa preocupação sua, essa coisa de fazer com que ela tenha uma ligação com a terra, da Uhum. onde você é, como é que você trabalha isso? Como é que você estuda É. isso para transformar em produtos? Eu acho que empreender é muito do que a gente é, como pessoa. E eu sempre fui muito orgulhosa de ser daqui, né. Eu sempre falo: "Goiás tudo dá, o Cerrado tudo dá também". A gente tem muitas possibilidades e oportunidades, tanto é que Goiânia, né, é hub hoje. Sim. Então e eu já via isso lá atrás, falei assim: "Ah, as pessoas só não enxergam o tanto de oportunidade que a gente tem aqui nesse estado". Mas foi um pouco disso, desse orgulho de poder contribuir para o nosso estado também, pra nossa sociedade aqui. Eu queria ser uma indústria de valor agregado, né, porque Goiás também exporta muita commodity, mas indústria com valor agregado. Eu sendo engenheira de alimentos era algo que eu queria contribuir de fato, então E da onde veio a inspiração do nome da marca? o nome.
a gente vai na contramão das grandes indústrias que usavam a mulher como símbolo sexual para as Sim. cervejas, né, para as campanhas. E é um nome feminino, né? É, exatamente. Então, assim, a Colombina é uma protagonista na nossa cervejaria, Uhum. né, ela estampa a nossa marca e acho que você vai lembrar, assim, ela é uma personagem do carnaval. Então, carnaval, essa questão festiva, e ela é uma personagem da comédia dell'arte carnavalesca, de Veneza, e ela é muito sagaz, inteligente. Então a gente quis trazer uma personagem forte para nos representar. Assim, e um layout lindo, né, porque, assim, eu acho legal, eu estava estudando para a gente poder conversar, a linha de produtos é imensa. E aí a gente vê que cada rótulo tem a sua característica, eu acho que os rótulos eles conseguem mostrar o que tem dentro da garrafa, mas ao mesmo tempo eles se comunicam entre si. Então, assim, eu acho legal essa comunicação. Isso nasceu também, foi você que brifou ali ou foi um trabalho de pesquisa de mercado? Como é que surgiu isso? É, estratégia para a gente fazer reforço de marca, né. Nos nossos rótulos você vai ver sempre a Colombina, né, comandando ali o layout, mas de fato é o que você falou, cada um vai traduzir o que tem dentro, mas quando você coloca num layout de gôndola, né, você vai ver que vai ter uma identidade geral, assim, da nossa marca, Teve uma e específica associação que de me chamou marca. muita atenção, Hã. que é Pit Dog. Ah, sim. Eu vi ali o nome, acho que não tem nada que lembre mais, né, o ser goiano aqui do que o Aham. Pit Dog. Eu fiquei curiosa, me conta a história de ter pensado esse nome, o que que é esse produto, do que ele é feito, como é que é isso? Pois é. Teve a lei, né, enfim, dos pit dogs, Sim. e como patrimônio cultural goiano, a gente aproveitou logo e lançou um produto logo em seguida. Eh, bom, a gente tem uma série de artifícios ali para fazer uma cerveja, né, e um deles é usar carboidratos de qualquer forma, qualquer fonte. Uhum. Pode ser a cevada, pode ser milho, pode ser de alguma fruta também. Então, assim, a gente tem que só que respeitar a legislação do Ministério da Agricultura, ponto. Mas a gente pode diversificar em relação à fonte de açúcar. Então, poxa, quando você senta num pit dog, você sempre é te oferecido a abacaxi e o milho, né. Então a gente brincou com isso, são 2 itens que têm fonte de açúcar que é fermentescível, que vai fermentar e virar cerveja, então a gente pegou, brincou e de fato tem abacaxi e tem fécula ali de milho, né, na Na flocos de composição. milho na formulação. Então, é uma IPA, é uma cerveja amarga, vai lúpulo, lúpulos cítricos que também vão lembrar abacaxi e de fato vão os ingredientes ali dentro. Então a gente nomeou de Pit Dog aí, em comemoração ao patrimônio Sim, cultural é uma goiano. homenagem e ao mesmo tempo uma É referência, uma né, então é bem referência. bacana. Eu vi que ultimamente você está à frente da parte comercial, tô errada? Tá Você certo. está aí tentando, fazendo a expansão, está tendo sucesso com isso, colocar nas gôndolas, rompendo barreiras, já conseguiu exportação. Mas antes eu acredito que você passou por todo o processo, porque você fala, assim, com uma propriedade, coisas que eu nem consigo imaginar o que seja, assim, a gente parece que é simples, então você vem falar da fermentação, do que precisa para compor. Qual é a sua colaboração na Colombina, além de ter tido o insight, né, a vontade de fazer com que o negócio crescesse, até esse momento que você está à frente do comercial. Com a minha colaboração. É. Bom, eu sou, como eu te disse, né, eu sou curiosa, eu sou ousada também, então eu sei cada cantinho de fato do meu negócio e eu brinco que eu sou uma trainee. E eu passo pelas áreas deixando a estruturação, a cultura, o Uhum. jeitão que a Patrícia quer que o negócio seja, né. Enfim, você vai entrar na Colombina, vai ser o jeitão da Colombina de ser, de trabalhar. Então, eu gosto muito, assim, de planejamento e organização, e visão de longo prazo, né. Então eu estou estruturando o meu negócio não é para daqui 2 anos, né, para que a gente perdure aí por muito Uhum. tempo. E para isso eu acredito muito no planejamento e organização, então acho que isso é o maior, assim, legado para o meu negócio referente ao que eu sou como empreendedora. Sim, e você participando desde a concepção, fazendo esse papel meio de trainee ali que você vai Uhum. participando de tudo.
O que que é esse conhecimento todo, esse conhecimento da marca, o que que isso te ajuda na hora de defender o seu produto, na hora de convencer alguém a comprar o seu produto, para vender o seu produto, dar um destaque numa gôndola? Como Uhum. é que você defende isso? Porque eu Ah, acredito que, sabendo de tudo, fica muito mais fácil a gente defender o produto, com né. Como é que certeza. você faz esse trabalho? Eu acho que é verdade, é passar a verdade para o consumidor. De fato, assim, hoje tudo que a gente faz e tudo que a gente vende é com muita verdade, né. A história de ser daqui e nos relacionar com, fornecedores daqui, então já tem fornecedor que fala da gente com muito carinho e a gente precisa deles. A questão de estar muito próximo do nosso consumidor, a gente abre a nossa fábrica para receber nossos clientes, né, a gente tem eventos recorrentes que isso acontece. O nosso comercial na rua que está em contato comigo lá dentro, né, eu estou na a minha sala, eu divido a sala com o comercial, que é o nosso coração, digamos, é quem vai ser da porta para fora, né, então assim, é muito próximo. Então nós somos muito ligeiros para fazer as coisas acontecerem, então acho que tudo flui com muita verdade. O que eles estão falando na rua, o que eles estão vivenciando lá dentro, o que a gente está fazendo com os nossos fornecedores também, então. Sim, e eu te vejo numa posição bem estratégica, porque você é o elo entre aquilo quem produz e Uhum. quem vai vender. E aí eu vejo você com uma paixão, assim, é impressionante. A gente sabe quando a gente senta na frente de alguém que realmente gosta do que faz. Então eu acredito que esse seu lado também, essa paixão que você tem de falar com propriedade, deve ser algo que faz diferença nessa equipe comercial, né? Se você está dizendo, acho que é isso. Eu acredito, porque assim, você não está me vendendo o produto, mas Não. eu consigo comprar essa sua verdade, sabe. Eu queria falar com você um pouquinho, pensando muito na temática do nosso programa, que é algo voltado para a mulher, né. Tá. O setor que você atua tem forte presença masculina. Não sei Uhum. se hoje tem, não sou uma conhecedora exatamente, mas pelo menos no passado tinha. O que que esse cenário representa para você? Ser uma mulher jovem, bonita, que entende, a gente percebe o seu entendimento dentro de um ambiente ali que geralmente são os homens que reinam, né. Como é que é isso? Me conta, você se teve desafio, se tem bloqueio, se tem um preconceito, como você lida com isso? Eu nunca vi isso como um problema, primeiro ponto, para mim nunca foi um problema. Como eu já venho de um curso, a engenharia, né, a gente sempre teve que lidar com desafio desde ali, então, para mim nunca foi um desafio estar no mercado masculino. Bom, então acho que eu nunca vi barreiras, na verdade. Eu não escuto muito crítica. Principalmente de quem não tem nada para agregar, sabe. Sim, sim. Então, acho que preconceito, essas coisas nunca fizeram parte do meu cotidiano de me parar, de me fazer: "Poxa, eu tô ouvindo um fornecedor que chega aqui e chama pelo dono", Sim. ou negociar com um banco. Eu saía chorando às vezes de um banco, porque me consideravam nova, né, eu estava com 27 anos quando eu estava buscando recurso, Hã. até hoje, né. Mas lá atrás A idade muda, a mas o idade status de muda, procurar recurso recurso é sempre ele continua. então eu saí às vezes chorando de um banco, mas eu me reconstituía e vamos embora, vamos fazer, se aqui não deu, vamos para outro. E acho que eu sou um pouco imparável em relação aos meus objetivos. Mas você sabe que eu ouço isso muito das pessoas que eu entrevisto, das mulheres, eu sempre pergunto, né, qual é o impacto de ser mulher e tal, e todas elas falam: "Existe", mas eu não me incomodo com isso, eu acho que esse é justamente É, o segredo da gente conseguir exatamente. superar, né. Então aí não, o preconceito nunca foi algo que te parou. Mas e a reação, a surpresa boa, das vezes as pessoas estão conversando e tem uma surpresa agradável, até de outras mulheres, de saber que é uma mulher que É uma comanda. cervejaria, né, você é dona de uma É, é. cervejaria. É, isso acontece. É bom, é legal. Eu acho que realmente, de fato, não vamos ignorar que é um setor masculino, né. Uhum. Eu mesma, quando eu estava procurando emprego, depois que eu saí da faculdade, eu não consegui emprego em cervejaria, porque tinha-se o preconceito da mulher na cervejaria, no chão de fábrica, né. Aí ponto, falei assim: "Então vou fazer minha cervejaria". Já que não querem abrir a Já as portas, eu faço uma para mim mesmo. Quando você mas estava lá no exterior, foi tentada a ficar por lá? Tipo não, assim: "Ah, eu tô aqui". nunca. Eu gosto Nunca, demais nunca? daqui. Você foi com o intuito Nossa, de eu fui com o voltar. intuito total de voltar. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 1 ano. E esse um ano, então, foi um ano que
pareceram 10 Foi. ou não? Porque se você não teve vontade de ficar, é porque você tinha muita vontade de voltar. Eu Como é tinha que você muita lidou com isso? vontade. Eu Com a saudade? essa questão eu sabia que tinha prazo, né, pronto, era o que fortifica. Mas é difícil, eu fui com 21 anos pra lá. Uhum. Foi minha primeira experiência fora, minha primeira experiência pra ficar sem família, né, então, assim, lógico que dói, né, muito diferente a cultura, mas foi com prazo pra acabar, né, então a gente sabe que dói, mas é Sim, bom, que vai ser bom e que foi muito passa. bom, foi delicioso. E aí dentro da família, eu já entendi que você teve apoio, porque é um negócio de família também. E os amigos, assim, quando você chegou porque às vezes a gente se forma, Aham. e aí vários amigos já estão empregados, e aí você vem com um negócio novo, e fala: "Nossa, você vai começar do zero". E aí às vezes a gente se vê numa situação que alguém que se formou já está empregado, está ganhando bem. Como é que foi isso? É, empreender, assim, sempre recebe um pouco de rótulo, né, louca ou enfim. Mas, cara, eu tenho poucos e bons amigos e a galera sempre foi pra dentro do negócio apoiar, sabe. Uhum. Então, por quê? Hoje a gente está na planta produtiva em Aparecida de Goiânia, mas a gente estava no Guanabara. Então, assim, eu sempre tive bons amigos que foram pra dentro do negócio mesmo e bebia junto, queria conhecer e tinha maior orgulho, mesmo quando a gente só estava começando, né. Então acho que foi positivo, assim. Foi legal, desde o início. Desde o início já se passaram mais de 10 12 anos. agora. É, 12 anos, né. Eh, tudo correu do jeito que você pensava? Foi mais difícil? Foi Não, mais fácil? foi muito Coisa que difícil. você nem imaginava, assim: "Por que que eu fui me meter nisso?" Foi eu às vezes eu falo assim, né, é bom ser ingênua, né, no É, início, porque se a gente sabe de porque tudo senão também, você não a gente não começa. faz, é verdade. Eu falo, olho pra trás, eu falo: "Será que eu começaria hoje da forma que eu comecei?" Ah, Começaria? não. Não, o que que você faria diferente? Acho que eu procuraria mais mentores, assim, eu era muito eu não gostava muito de escutar as pessoas, Hã. então era muito eu sofri muito, quebrei muito, bati muita cabeça no início, porque realmente eu não gostava de escutar muitas pessoas, então acho que eu escutaria mais. É que às vezes, eu não sei se você concorda comigo, mas às vezes a gente quer tanto que uma coisa aconteça, que quando alguém aponta que aquilo pode ser um problema, a gente vê aquilo como algo que, assim, tá É, tentando impedir que eu tentando faça. impedir, É, exato. é. Talvez sim. Enfim, mas foi do jeito que foi. Mas eu acho que sempre dá para sofrer menos, né, eu acho que a gente vai fazendo muito. No início, eu busquei também muito recurso bancário, assim, já no ímpeto, ao invés de ter um planejamento maior, uma visão de mais assim, a Combina eu sempre enxerguei no longo prazo, ponto, né, eu sabia que eu estava fazendo um negócio que era para minha vida. Mas sem a experiência Sim. né, ali no início, muita coisa vai sendo feita no Mas às vezes você ímpeto. também não tem a sensação de que é engraçado, né, a gente só pode saber que aquilo não era o melhor caminho depois que a gente fez. É ingrato, É é mais ou ingrato. menos, não sei, você tem filho? Não. Não. É igual filho, filho é assim, a gente faz o melhor e a gente só vai saber se dá certo quando ele estiver grande, aí não dá mais para corrigir. Eu acho Pois é. totalmente ingrato. E eu acho que no negócio é assim, nos negócios é assim também. Aham. Então, por exemplo, tem coisa que você fala, talvez ali na busca até de um aporte, alguma coisa eu teria feito diferente. Mas às vezes passa na sua cabeça que se você também não tivesse feito desse jeito Não e tinha saído, ignorado um né. pouco os riscos, É, não teria acontecido. não teria saído. É, de fato, de fato. É, porque às vezes a gente precisa arriscar, né. E muito. É. E assim, o primeiro risco que eu tomei foi muito grande e eu quase quebrei tudo, né. E assim, eu olhava para minha mãe, olhava para meu irmão mais novo, que ainda dependia muito dela, porque as outras irmãs já tinham saído de casa. Mas eu olhava assim, eu falei assim: "Acabei em tudo". E aí a gente foi conseguindo, ganhamos uma medalha aqui, isso chancelou uma capa de jornal, que chancelou o banco, Parece que, assim, que quando você tá as coisas querendo foram desistir, acontecendo. aí Deus mostra assim: "Vai Aham. mais um Vai pouquinho", mais um né, e a pouquinho, gente vai vai mais um levando, pouquinho é. e o negócio O vai. mercado da cerveja artesanal, ele é tão competitivo quanto o da cerveja tradicional, ou ele é mais? Como que é Ai, isso? o problema é que é um mercado em formação. E aí,
na cabeça do consumidor é cerveja, né. Uhum. Aí por que que eu vou pagar mais por uma cerveja, se eu tenho uma cerveja de centavos na gôndola? Então isso a gente tem que ir contando o porquê das coisas, é um mercado ainda muito pequeno. Eu falei, é um mercado de experiência, é um Sim. mercado que a gente não preza por volume, a gente preza por qualidade, por experiência de Depende de uma consumo. mudança de comportamento, né. Exato. Só que isso a gente tem que ir ensinando, então é vivendo e trocando a roda, né, você pula de paraquedas e vai consertando seu paraquedas ali, é basicamente isso. Então é ingrato nesse Sim. sentido, mas hoje o mercado já entende melhor. E eu até estava conversando com as meninas lá fora antes de entrar, que a marca hoje é muito maior que a nossa operação, então fica mais fácil vender dessa Uhum. forma, não que seja fácil, Sim, até porque né, ao mesmo mas tempo que o mercado vai se abrindo, o público vai entendendo o produto, também aham. você vai ganhando concorrentes. Sim. Porque o primeiro, né, ele toma as pedradas, ele acaba sendo uma referência, mas ele abre caminho para um monte que vem atrás, Sim, né. Hoje você sim. tem muitos concorrentes. São alguns aqui em Goiás, no Brasil hoje são mas aí é muito regionalizado, né, o consumo, mas hoje no Brasil são, enfim, 3.000 cervejarias, se não me engano. Uhum. É um mercado que estagnou, mas é um mercado que quem ficou e se consolidou tá conseguindo romper. Quando você fala que ele estagnou a pandemia tem a ver com isso? Muito também, mas assim, acho que com todo o mercado, começa como uma moda e muito empreendedor faz de qualquer jeito quando começa, Uhum. sem uma estrutura, sem um planejamento, sem, uma base forte ali, né, e acaba queimando o mercado também, né, entra com um produto ruim, ou enfim. Então isso acontece em qualquer mercado e aconteceu no nosso, aconteceu muito no nosso. Muitas abriram aqui em Goiás, e muitas fecharam. É o boom, né, e depois É. tem mesmo uma E retração. muitas fecharam. E aí, cada momento você tem que acalmar o time de vendas, né. Sim. Assim: "Gente, é mais uma, calma, vai eles vão queimar dinheiro agora, vamos aguentar aqui, vamos seguir no nosso planejamento, sem receio, que eles vão queimar dinheiro, mas a gente sabe trabalhar de forma correta, a gente sabe o que que é margem nesse mercado". Quando uma nova marca entra no mercado, o marketing é muito agressivo a ponto de, bonificar pra Sim, isso acontece tudo acontece isso. nesse Aham. meio também? Acontece tudo isso. E aí olhando essa trajetória, o que foi mais complicado? Criar uma marca do zero, porque quando a gente cria algo do zero é um friozinho na barriga, né, Aham. porque a gente não sabe se vai dar certo, a gente tem que apostar e vira aquela coisa assim: "Eu não tenho investimento para fazer, mas se eu não investir eu não vou conseguir", fica aquela coisa Aham. meio de quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha. Então tem esse momento. E aí tem esses períodos aí, a gente passou pela pandemia, você tem essa questão do boom do mercado, às vezes de uma concorrência desleal. O que que nesses 14 anos, o que que foi mais difícil? O comecinho lá ou o que veio depois? O comecinho foi o construir, porque não existia nada. Então, assim, você mostrar, trazer 3 estilos diferente, né, foi um ano intenso de degustação, a gente ia para todos os lugares. Tinha uma cliente nossa de bar e restaurante que chegava, assim, nos eventos falando: "Mas vocês estão aqui também?". Sim, a gente nossa, a gente andou muito para fazer o negócio acontecer, né. Isso foi só o primeiro ano, assim, mas foram 3 anos intensos, eh, levando a marca para ser degustada, porque a gente não tinha verba de marketing. A Uhum. ativação placa, essas coisas, copo, eu vim fazer não tem muito tempo não, que a gente está investindo nisso. Então era fazer a galera, né, conhecer o produto Provar. degustando, Sim, provando, até porque saía muito da casinha, então a gente tinha que fazer eles degustarem mesmo, né, era o sim. nosso maior ativo ali. E hoje são quantos produtos? Hoje são 14 produtos. 14 produtos. 14. Então a gente tem assim, eu falo assim, a escola belga é uma paixão para mim, Uhum. porque vai muito de encontro também à biodiversidade que a gente tem aqui no Cerrado. Então a gente pega produtos, estilos da escola belga e traz uma cagaita,
traz uma seriguela, traz uma baunilha do cerrado, uma mutamba. Então a gente traz os nossos ingredientes, né, para esses estilos e mescla com isso nas nossos produtos. E hoje você já tem informações suficientes para saber o que sai em cada região do país? Tem um Hoje a gente está muito em Goiás. aham, É nossa meta, assim, eu falo que enquanto todo goiano não tomar Colombina, não saio daqui, sim. ainda. Então a nossa meta é ser a Tá melhor muito longe de cervejaria todo goiano daqui. conhecer a Colombina, tá muito Eu acho que a longe. gente ainda tá furando uma bolha, sabe. Sim. A gente ainda tá furando uma bolha, assim. É como eu disse, é um processo, é o comportamento, né, É, mudar comportamento é exatamente. muito Por que às que vezes a você vai pessoa pagar compra R$ 30 numa e às cerveja? vezes a pessoa compra algo porque ela está acostumada com aquilo, Uhum. Então a gente tá tendo que explicar por que que vão pagar R$ 30 numa cerveja, né, mas é uma cerveja de 10% de álcool, que tem uma experiência ali dentro, que tem 5 medalhas, que, né, ganhou medalha na Alemanha, que foi Uhum. chancelada. Então, mas isso tudo, enfim, né, é um processo, tá dando certo. Mas hoje, assim, tá dando certo, você já Uhum. fez muita coisa, é claro que você quer muito mais, porque é o seu DNA de empreendedora e tudo, mas já teve um momento que você chegou e falou assim: "Eu tenho uma marca consolidada, sim, não cheguei aonde eu quero ainda, mas eu já posso dizer que eu tenho uma marca consolidada". Você já chegou nesse ponto? Eu acho tão eu acho desafiador falar isso, sabe. Hã. Eu acho que a nossa marca ela tem ah, ela tem uma importância hoje, mas eu acho que ainda tem um trabalho para ser feito. Mas mais um trabalho de marketing comercial do que trabalho de fábrica, não é? Porque me parece que em relação a isso você tem bastante segurança. Eu tenho muita segurança, assim, é o que eu falo, a marca ela tem muito hoje a gente corre muito atrás da marca, então a marca ela tem a sua importância, ela tem o seu mercado hoje, né, seu reconhecimento. Eu acho que é mais coisa minha mesmo, assim, de falar assim: "Não, tá tudo certo", acho que nunca vai estar tudo certo, Sim, sim. né. É, mas essa Então inquietude é que o empreendedor precisa, né, quando a gente acha que chegou ali, não dá, a gente tem que estar pois é. sempre Então não gostaria de falar isso, né, por isso. sim, sim. E vamos falar de mulheres de novo. O que que você diria para uma mulher que tem a vontade de criar uma marca nova, seja do que for? Quando você olha, assim, se alguém chegasse para você e falava assim: "Ai, você me inspira". Todo mundo que está aqui, a gente sabe que inspira. E às vezes a pessoa que senta na minha frente não tem noção do quanto ela inspira, mas inspira sim. Quando a gente pensa em quem a gente vai chamar e vem o nome, é porque já é um nome inspirador. Então, se uma mulher chega para você e fala assim: "Você me inspira", ainda que você fale assim: "Eu não sei por quê". É. Porque quando a gente trabalha muito, a gente não vê a grama crescer, né. Aham. Ainda que isso aconteça, que você não saiba, o que você diria para uma mulher que está pensando em fazer um negócio do zero? Tenha muita resiliência, porque toda construção, ainda, que seja do mercado existente, né, ela vai ter grandíssimos desafios, né, então, é ouvir os vários nãos e continuar de pé, é ter seus problemas internos de operação e continuar de pé, é ter problema de produto e continuar de pé. Então, por muito tempo, né, falava muito sobre a expectativa que o mercado tinha sobre meus produtos. Eu Uhum. falava: "Não, eu acredito neles e, né, eles estão vendendo hoje". Então, é isso, ter resiliência mesmo e, escutar a crítica de quem você quer alcançar e não de quem tá Sim. E o lado líder? Porque eu falo sempre aqui que todo mundo que senta nessa cadeira sempre traz como maior desafio liderança, uhum. liderar pessoas. Como que é isso para você? Você tem a equipe de vendas, eh, a equipe em geral, isso é um desafio para você liderar? Com certeza. Hã. Eu estou no comercial. Digamos, de cabeça no comercial tem 2 anos e meio, Angélica. E comercial era um desafio para mim. Eu tenho minha personalidade, ela é mais introspectiva, ela sempre foi mais para dentro da operação, e num certo momento eu falei assim: "Não, agora o comercial é meu e eu vou fazer isso daqui dar certo do meu jeito".
E tá dando certo. Mas eu tinha muita dificuldade com liderança, ponto. Assim, então foi estudando muito, foi realmente me capacitando para isso, porque, né, a gente tem que gostar de trabalhar com gente, desenvolver Sim. pessoas. E para mim é a coisa mais gratificante hoje. E é difícil quando a gente coloca um produto que a gente ama tanto para alguém vender e dá aquela sensação: "Será que estão entendendo o que é esse É. produto, né?" Exatamente. Então, assim, aí eu falo que é onde entra a engenheira, né, processo de venda, tudo é processo que não engessem, eu odeio burocracia, mas eles são importantes, né. Então acho que a gente está num momento muito gostoso, assim, que é num equilíbrio, né, que a gente já teve muito problema, e a gente resolve isso com padronização e processo, e a marca está num momento muito bom. Né, então Hoje é você mais tem um fácil. time de quantas pessoas, mais Hoje ou nós menos? somos 25 famílias. 25 famílias. Uhum. É uma responsabilidade, né? É, boa parte, assim, no andar da carruagem a gente terceirizou muita coisa, então a gente enxugou o time mesmo, por a gente enxergar que para o nosso porte hoje seria melhor terceirizar outras áreas, Uhum. então hoje somos 25. Mas ainda que seja terceirizado, a gente quando empreende, é tão difícil tomar decisão, né. Aham. Porque a gente pensa assim, eu de repente eu mudo um produto, eu mudo uma estratégia e eu vou mexer com a vida de tantas pessoas. E a outra coisa que eu acho complicado também, quando a gente é o empreendedor e ao mesmo tempo a gente está ligado no departamento comercial, quando a gente ouve o não, quando a gente ouve uma crítica, às vezes é difícil da gente absorver, porque muitas vezes a crítica vem porque o outro não entendeu o nosso produto, né. Como que você lida com isso? Às vezes faz uma comparação de um produto seu com outro que você fala: "Gente, mas não é isso, não dá para comparar uma coisa com outra". É. Isso tira um pouco você, assim, Isso me do tirava. eixo? Hoje não. Hoje eu falo: "Cara, ele não entendeu, não é meu cliente ideal", Hum. né. Enfim, às vezes a gente tenta ali no argumento de venda, a gente viu que realmente talvez não seja o momento, que não vai fazer sentido vender para aquela pessoa e tá tudo certo. Mas antes me tirava do eixo. Eu falei assim: "Cara, você é burro? É porque a gente Corta aqui". a gente cria, e às vezes, dói quando há uma comparação de coisas que não podem ser comparadas, né, e às vezes Não. compara só o preço, ou não compara a seriedade do que você faz, então eu acho que esse é um lugar quando a gente empreende, e a gente está ali defendendo, é igual defender um filho, né, é uma coisa, assim, diferente, Com certeza, hoje N querem não falar não dá para falar assim: "Ah, isso não é comigo, isso é só o produto". Não, esse é o meu é, produto, porque é a vida. Eu vejo você falou que você foi para o exterior, você tinha 21 anos, então, assim, você tem dedicado a sua vida para isso. sim, 12 anos é muita coisa, muita água passa embaixo da ponte, né. sim. E aí a gente tem esse amor mesmo. Tem, é quase um, né, você tem que aprender a separar. Hoje eu estou nesse Sim. processo de aprender a me separar, na verdade, da empresa. Até meu Instagram, né, Patrícia Colombina, é É. Patrícia da Colombina, não tem mais sobrenome, Sim. né, então você tem que sair um pouquinho para você, enfim. É. E ao mesmo tempo não sufocar esse amor por completo, porque também é esse amor que faz a gente, É, né, empurrar e querer que dê certo e ter esse brilho no exatamente. olho, isso é muito legal. Pra gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta: o que que te move? Na vida ou nos negócios? Nosso programa se chama Ela Move, então o que que te move? Nossa, eu acho que meu desenvolvimento pessoal, assim, me move muito, como mulher, sabe, como protagonista da minha vida. Querer realmente ser minha melhor versão em todos os momentos, assim. Então acho que a Colombina, ela fala muito do que eu sou, ela fala muito de mim, de fato, assim, é um desenvolvimento constante, mas, assim, desde sempre formar o meu alicerce de que eu queria ser como mulher, sabe. E lógico, a minha família, né, porque é uma empresa familiar. Uhum. Então eu sou uma leoa, assim, né, eu brigo por todo mundo que tá ali. Que bom, tá dando certo.
Prazer te receber. Tinha Obrigada. curiosidade mesmo de te conhecer, de saber quem era a mulher por trás. Olha, eu sou mulher e tenho e tinha essa curiosidade, né, uma mulher por trás de uma cervejaria, então fiquei encantada, assim, de saber que você é tão jovem, tem tanta vontade, tem tanto conhecimento, a gente percebe que você tem conhecimento. Eu acho que isso inspira a sua equipe, Obrigada, inspira as pessoas que estão começando, independentemente de ramo seja, e é muito bom ver obrigada. uma pessoa tão jovem, tão determinada assim. Eu fico muito feliz aqui com o convite. Adorei, adorei estar aqui, foi ótimo. Obrigada, Que Angélica, foi um bom, prazer te as conhecer. portas estão Admiração abertas. recíproca. Obrigada.